Bem-vindo ao canal Ouça essa História. Hoje iremos contar a história da Virgem de Guadalupe, em que no século XVI, 10 anos após a conquista do México pelos espanhóis, a Virgem apareceu para um humilde índio chichimeca e deixou impressa em um manto a sua imagem, que intriga muitos estudiosos até os dias de hoje. A história das aparições são baseadas em um documento que foi escrito 20 anos após os acontecimentos, chamado Nicamopoa, que significa Aqui é Dito, escrito por um indígena sábio que estudou com os franciscanos, chamado Antônio Valeriano. Quando os missionários franciscanos vieram para o México, foi muito difícil o trabalho de evangelização, porque eles não sabiam o idioma nahuatl falado pelos índios. E entre os poucos que foram convertidos e batizados ao catolicismo estava a família de Juan Diego, que recebeu este nome depois do batismo, assim como a sua esposa Maria Lúcia e o seu tio Juan Bernardino. Juan Diego tinha 50 anos quando foi batizado. O catolicismo mudou as suas vidas, tornando-os pessoas de fé fervorosas. Após o falecimento da sua esposa, ele passou a morar com o seu tio. Era sábado de madrugada, pouco antes do amanhecer, no dia 9 de dezembro de 1531. Juan Diego passava pela colina de Tepeyac porque estava indo para o catecismo em Tlatelolco, e para isso não media esforços, andava cerca de 24 quilômetros por dia. Quando de repente começou a ouvir músicas, como cantos de vários pássaros, cantos lindíssimos, e de vez em quando as vozes cessavam e parecia que o monte lhe respondia com um som muito suave. Naquele momento pensou Juan Diego: porventura sou digno do que ouço? Será um sonho? Estou dormindo em pé? Onde estou? Será que estou agora em um paraíso terrestre de que os mais velhos nos falavam a respeito? Ou quem sabe estou no céu? Foi quando ele ouviu uma voz por cima da montanha que o chamava na sua língua nativa. Juanito, Juan Dieguito. Ele, tomado de uma coragem, sobe até o monte da montanha e avista uma linda senhora. Seu vestido era radiante como o sol. O penhasco onde estavam seus pés penetrados com o brilho assemelhava-se a uma pulseira de pedras preciosas e a terra cintilava como um arco-íris. As mesquites, nopales e outras ervas daninhas que ali estavam pareciam como esmeraldas, suas folhas como turquesa e seus ramos e espinhos brilhavam como ouro. Ela pediu para que ele se aproximasse e ele inclinou-se diante dela e ela disse: Juanito, o mais humilde dos meus filhos, aonde vais? Minha senhora e menina, eu tenho que chegar à sua igreja no México, Tlatelolco, para seguir as coisas divinas que nos dão e ensinam nossos sacerdotes delegados de nosso Senhor. Ela então disse-lhe: saiba e entenda que tu és o mais humilde dos meus filhos. Eu, a sempre Virgem Maria, Mãe do Deus vivo, por quem nós vivemos, do Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra, eu desejo que um templo seja construído aqui, rapidamente. Então eu poderei mostrar todo o meu amor, compaixão, socorro e proteção, porque eu sou a vossa piedosa Mãe e de todos os habitantes desta terra, que me amam, invocam e confiam em mim. Ouço todos os seus lamentos e remedio todas as suas misericórdias, aflições e dores. E para realizar o que a minha clemência pretende, vá ao palácio do bispo do México e lhe diga que eu manifesto meu grande desejo que aqui neste lugar seja construído um templo para mim. Você dirá exatamente tudo o que viu, admirou e ouviu. Tenha certeza que ficarei muito agradecida e lhe recompensarei, porque eu farei você muito feliz e digno da minha recompensa, por causa do esforço e fadiga que você terá para cumprir o que eu lhe peço e ordeno. Ele inclinou-se diante dela e disse: minha senhora, eu estou indo cumprir sua ordem, agora me despeço de ti. E seguiu para a cidade do México.
Juan Diego procurou o mais novo a ser bispo da cidade do México, Frei Juan de Zumárraga, para lhe dizer o que ele tinha visto e ouvido. Depois de muito tempo de espera, o bispo recebeu. Porém, após ouvir toda a conversa, o bispo incrédulo disse-lhe: "Volte depois, meu filho, e eu lhe ouvirei com muito prazer." Juan Diego saiu triste porque sua mensagem não se realizou como esperado. Retornou no mesmo dia, foi até o topo da montanha e encontrou-se com a Virgem. Vendo-a, prostou-se diante dela e disse: "Minha muito querida Rainha e Altíssima Senhora, fiz o que me mandaste, e ainda que não pudesse entrar em falar com o senhor bispo, senão depois de muito tempo, comuniquei-lhe a tua mensagem, conforme me ordenaste. Ouviu-me afavelmente com atenção, mas pelo seu modo e pelas perguntas que me fez, entendi que não me havia dado crédito, e por isso imploro-vos, nobre senhora, que confieis essa mensagem a alguém importante, conhecido e respeitado. Por favor, perdoe o grande pesar e o aborrecimento causado, minha senhora." A Virgem Santíssima respondeu: "Escuta, meu filho caçula, você deve entender que eu tenho vários servos e mensageiros, aos quais eu posso encarregar de levar a mensagem e executarem o meu desejo. Mas eu quero que você mesmo o faça. Eu fervorosamente imploro, meu caçula, e com severidade eu ordeno que volte novamente amanhã ao bispo. Você vai em meu nome e faça saber meu desejo, que ele inicie a construção do templo como eu pedi, e novamente diga que eu, pessoalmente, a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus vivo, lhe ordenou." Juan Diego respondeu: "Senhora, minha criança, não deixe que eu lhe cause aflição. Alegremente, de bom grado, eu irei cumprir sua ordem. De nenhuma maneira irei falhar, e não será penoso o caminho. Irei realizar seu desejo, mas acho que não serei ouvido, ou se for, não acreditarão. Amanhã, ao entardecer, trarei o resultado da sua mensagem, com a resposta do bispo, e descanse neste meio tempo." No dia seguinte, domingo, após participar da missa, Juan Diego foi ao palácio do bispo. Depois de muita insistência e espera, o bispo entendeu-o. Ajoelhou-se diante do bispo e ele passou a mensagem que a Virgem havia enviado. O bispo ouviu tudo e disse-lhe que seria necessário um sinal. Só então acreditaria. O bispo se despede de Juan e pede para que 2 monges o seguissem, mas em determinado momento eles acabam perdendo-o de vista. Juan, chegando ao Monte Tepeyac, ele se encontra com a Virgem novamente e ele passa a mensagem do bispo de que precisava de um sinal. E a Virgem disse-lhe que concederia o sinal no dia seguinte, que seria na segunda-feira, no dia 11 de dezembro. Mas Juan Diego não apareceu. Seu tio estava gravemente doente. Ele, muito preocupado, saiu à procura de um médico, mas não encontrou. E o seu tio pede para que ele vá buscar um padre para que possa prepará-lo para morrer. Já era madrugada de terça-feira quando Juan Diego vai buscar o sacerdote. E ele tem que passar pelo Monte Tepeyac, e então ele se lembra da Virgem. Para evitar ser atrasado pela Virgem e sentir vergonha por não ter conseguido vê-la na segunda-feira, conforme planejado, Juan Diego escolhe outra rota ao redor da colina. Mas a Virgem o interceptou no caminho e perguntou: "Escute-me e entenda bem, meu caçula. Que nada te amedronte ou te aflinja, que nada te perturbe. Não tema esta ou qualquer outra enfermidade ou angústia. Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não te aflija por esta enfermidade de seu tio. Por causa disso, ele não morrerá agora. Tenha certeza de que ele já está curado. Vá, suba até o topo da montanha, lá onde me viste pela primeira vez e lhe dei a ordem. Tu encontrarás diferentes flores. Corte-as, junte-as, então volte aqui e entrega-as em minha presença." Juan Diego subiu a montanha. O Monte Tepeyac era uma montanha de solo estéril pedregoso, onde somente ervas daninhas, cardos e espinhos cresciam por lá, principalmente em dezembro,
em pleno inverno no hemisfério norte. Mas o Juan se deparou com uma variedade de lindas rosas castelhanas, não originária do México, florescendo naquele lugar. Imediatamente ele começou a cortá-las, recolheu todas e colocou-as em sua tilma. Tilma é um manto usado pelos indígenas mexicanos. Ele voltou imediatamente e entregou as diferentes rosas que haviam cortado para a Senhora do Céu, que ao vê-las tocou-as com as suas mãos e de novo colocou-as de volta na tilma, dizendo: Meu caçula, esta variedade de rosas é a prova e sinal que você levará ao bispo, que nelas ele verá o meu desejo e que deverá realizá-lo. Tu és o meu embaixador, muito digno de confiança. Rigorosamente eu ordeno que apenas diante da presença do bispo tu desenrole o manto e descubra o que está carregando. Tu lhe contará tudo direito, que eu ordenei você a subir ao topo da montanha e cortar estas flores e tudo o que você viu e admirou. Então você pode induzir ao bispo dar a sua ajuda, com o objetivo de que um templo seja construído e erguido, como eu tenho pedido. Depois que a Senhora do Céu deu seu aviso, ele se pôs a caminho pela estrada que dava diretamente ao México. Ao chegar ao palácio do bispo, esperou por um longo tempo ser atendido. Juan Diego finalmente ficou diante do bispo, que ordenou a sua entrada. Tão logo Juan Diego ajoelhou-se diante dele e de novo disse o que tinha visto e admirado, bem como a mensagem da Virgem. Em seguida estendeu a sua tilma, caindo assim as lindas rosas, e nesse momento todos presentes perceberam a imagem da Senhora Virgem Mãe de Deus impressa na tilma, e todos caíram-se de joelho diante da imagem e ficaram admirados. E arrependido, o bispo pediu perdão por não ter atendido seu desejo. Retirou do pescoço de Juan Diego a tilma e a colocou na sua capela. Juan Diego permaneceu ali por mais um dia na casa do bispo e no dia seguinte o bispo disse a ele: Mostre-nos onde a Senhora do Céu deseja ser erguido o seu templo. Juan Diego mostrou para o bispo onde a Mãe do Céu pediu para que fosse erguido o templo. E depois da sua missão cumprida, segue para sua casa e encontra o seu tio totalmente recuperado. Juan Diego conta para ele todo o ocorrido. E Juan Bernardino relatou que ele também a tinha visto ao lado da sua cama e que ela o instruiu a informar o bispo sobre a sua aparição e de sua cura milagrosa, e que ela havia dito a ele que desejava ser chamado sob o título de Guadalupe. O bispo manteve o manto de Juan Diego primeiro em sua capela privada e depois na igreja em exibição pública, onde atraía grande atenção. Em 26 de dezembro de 1531, uma procissão se formou para levar a imagem milagrosa de volta ao Tepeyac, onde foi instalada em uma pequena capela rapidamente erguida. Juan Diego, que tinha 57 anos na época das aparições, viveu por mais 17 anos. Durante esse tempo foi nomeado guardião oficial do manto e estava sempre pronto para relatar as aparições e a responder a qualquer questão. Morava em um pequeno quarto anexo à igreja e morreu aos 74 anos em 1548. Juan Diego foi beatificado por São João Paulo II durante sua visita ao México no dia 6 de maio de 1990 e foi canonizado durante outra visita do Papa ao México, no dia 31 de julho de 2002, tornando o primeiro índio leigo a ser canonizado na história do cristianismo. Os mistérios do manto da Virgem de Guadalupe. A tilma era um tecido usado pelos índios mexicanos para transportar objetos. Eram feitas com fibras naturais de agave. Segundo a ciência, esse tecido pode durar até 20 anos. E o manto de Guadalupe tem quase 500 anos. É um tecido grosseiro, as fibras são tão afastadas uma das outras que é possível ver o outro lado. Uma pintura de Rafael Couthier do final do século XVIII, que usou um tecido semelhante ao da tilma, que foi colocada na igreja de Pocito, na capela da antiga basílica, não durou mais de 10 anos. Com 8 anos, as cores estavam desgastadas e as fibras se rompiam, mesmo estando sob a proteção de um vidro.
Em 1979, o professor Philip Serra Callahan, biofísico da Universidade da Flórida, juntamente com especialistas da NASA, fizeram 40 imagens em infravermelhos da imagem e constataram que a imagem não está colada ao manto, mas se encontra 0,3 de milímetro distante do tecido. Confirmaram também que o tecido não recebeu nenhuma preparação antes da pintura e não tem nenhum traço de pinceladas, e não conseguiram identificar os pigmentos que foram usados para fazer a pintura, se são elementos de uso natural ou mineral. É como se eles não existissem. O engenheiro peruano José Astitosma, usando a tecnologia conhecida como processo de imagem digital, aumentou a imagem 2.000 vezes e descobriu 13 figuras humanas nas pupilas da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, e que retrata a cena no qual o indígena mostra o manto para o bispo. Para o especialista, é impossível ter sido pintado por um humano, já que não são visíveis a olho nu. O Dr. Juan Mani Hernandes, juntamente com outros doutores em astrofísica, realizaram um estudo em que descobriu que as estrelas no manto da Virgem de Guadalupe correspondia ao solstício do inverno de 1531, em que ocorreu exatamente no dia 12 de dezembro, o dia do milagre do manto. Essas são algumas das curiosidades sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Espero que todos tenham gostado e até a próxima história.